Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Um bom dia bem especial para cada um de vocês. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. Primeira dica, você sempre procura um lugar calmo, ventilado, iluminado, bem tranquilo para que você possa se concentrar na nossa aula. Sempre perto de vocês, levem o estojo de vocês, contendo lápis, borracha, apontador, todo o material escolar que você for precisar para a nossa aula. E o livro didático de vocês, o caderno e a atividade de reforço. O livro didático que nós vamos trabalhar hoje é o de português. Pega o livro de vocês de português, abra na página 250 para acompanhar a nossa aula. Nosso texto hoje, construindo a leitura, é sobre uma sinopse. O que é uma sinopse? É uma síntese, é um resumo de um filme, de um livro, que tem como objetivo apresentar ao leitor os pontos mais importantes do texto, despertando o interesse do indivíduo, ou seja, contar a história para deixando o leitor curioso para saber o que vai acontecer depois. Então, o que é uma sinopse? Quando a tia pede para vocês fazer um resumo de um capítulo, do conteúdo que a gente deu, a tia quer que vocês coloquem a parte mais importante que vocês acharam no texto, certo? Vocês tirem o que mais chamaram vocês a atenção, o ponto principal do texto. Isso é uma sinopse. Um filme, quando você vai assistir um filme no cinema, ele passa um trailer e uma sinopse do que vai acontecer. Então, ele é um resumo do que vai acontecer nas cenas. Um livro, quando você pega um livro, no final do livro, quando você vai ler, tem uma sinopsezinha, um pequeno resumo do que é o livro todo. Do que é que se trata o livro. Então, isso é chamado de sinopse. Sinopse é uma síntese, é um resumo de algo que você vai fazer, o que você vai tirar de mais importante desse texto. E quando você faz, você vai despertar o interesse para descobrir o que vai acontecer. Isso é uma sinopse. Quando você vai assistir um filme ou uma série, você começa a assistir, aí assiste, não quer parar de assistir essa série, quer ir para os outros episódios para ver até onde o que vai acontecer. Lhe dá o interesse, lhe chama a atenção. Isso é uma sinopse. Na parte gramatical que nós vamos estudar, vamos falar um pouco sobre o vocabulário. Astro, quando a gente fala de astro, é uma pessoa, é uma estrela. É a personagem principal do texto, ou do filme, ou do livro. Disputar, estar em disputa, é concorrer a alguma coisa. Espionagem, quando a tia fala em espionagem, a tia fala ato de vigiar, de observar, de ver algum segredo. Hilaria provoca risos, é quando você está se divertindo. Eu queria que vocês abrissem agora o livro de vocês na parte de gramática, página 253, para acompanhar aqui com a tia a nossa aula. Nós vamos falar sobre verbo. Quando eu falo sobre verbo, e o que é verbo, tia? Para que serve o verbo? Nossa vida, nosso cotidiano, nós trabalhamos com muitas palavras. E muitas dessas palavras que nós trabalhamos são verbo. Por quê? Porque exprimem uma ação, um estado que o sujeito se encontra. O sujeito, quando eu falo, é o substantivo, é a pessoa. O que é verbo, tia? Ela faz parte da classe gramatical, que exprime ação, estado, mudança de estado e fenômeno da natureza, e possui inúmeras flexões, tanto ao modo que a sua conjugação é feita mediante a variações de pessoas, o número, o tempo, o modo, a voz e o aspecto. Quando a tia fala, ela possui várias flexões de vários modos, é porque os verbos, ele tem seus tempos verbais, ele tem os modos que ele se encontra, ele tem as suas conjugações que a gente vai ver no decorrer dessa aula. E varia de pessoas. Quando eu digo varia de pessoas, quando eu falo flexões de número, eu estou me referindo, vocês lembram que a gente falou sobre os pronomes? Eu, tu, ele, que são no singular, que indica o singular números, nós, vós e eles, que está no plural. Então, isso é em números,
Quando eu falo em pessoa, eu estou me referindo ao eu, ao tu, ao ele, ao nós, ao vós, a eles ou ela. Quando eu falo em tempo, eu falo que ele está ou acontecendo agora, ou já aconteceu, ou ainda vai acontecer, certo? A estrutura de um verbo, o verbo é formado por 3 elementos: o radical, a vogal temática e a desinência. O que é o radical? É a palavra que dela eu origino outra. Quando eu vou falar a palavra cantar, o radical dela é cante, é o T. A vogal temática é a, cantar. E a desinência é ar, fica cantar. Entenderam? Então, o verbo ele é formado por 3 elementos, que é o radical, a vogal temática e a desinência. Quando a tia vai falar sobre verbo, é quando o sujeito vai fazer uma ação. Quando eu digo o menino corre, ele está praticando uma ação. Qual é a ação que o menino está praticando? Correr. Quando eu digo assim, o menino está doente, o estar é um verbo, certo? E ele se encontra doente, é um estado que o sujeito se encontra. Quando eu digo assim, chove muito, o verbo chove é um fenômeno da natureza, certo, meus amores? O tempos verbais. O que é tempos verbais? Quando a tia fala de tempos verbais, ele indica quando ocorre a ação, o estado ou o fenômeno expressado pelo verbo. Em suma, quando eu falo verbo em suma, é o verbo que está sendo utilizado. Então, os tempos verbais ele pode se encontrar no presente, no passado e no futuro. Quando eu falo presente, é que está acontecendo agora, certo? No procedimento regular, em situações permanentes, que está acontecendo o hoje. Presente é o que está acontecendo o hoje. Exemplo, estou aqui, tomo medicamentos. O que eu posso fazer se ele é assim? Então, quando eu falo algo que está acontecendo agora, eu estou utilizando o verbo no presente. Passado ou pretérito. O passado ou pretérito, ele se expõe de 3 formas. O pretérito perfeito, o pretérito mais do que perfeito e o imperfeito. O que é que o passado indica? Indica que já ocorreu, decorrido ou acabado, que já passou. Já está dizendo passado, ocorreu ontem. No passado, já foi algo que já aconteceu. Exemplo, eles fizeram mesmo isso? Eu não acreditava no que meus olhos viam. Acabei. Então, quando eu me referi a esse verbo fizeram, porque já ocorreu no passado. Quando eu falo acreditava, é porque eu acreditava no passado. O futuro é porque ainda vai acontecer. Quando eu falo futuro, é porque ainda vai acontecer, ainda vai se realizar. Exemplo, ganharei na loteria, ainda vai ocorrer. Quando eu digo dormirei o dia todo se for preciso, ainda vai acontecer. As terminações verbais, também chamadas de desinência, modos temperais e desinência, números pessoais, indicam a flexão de um verbo em modo tempo, número e pessoa. Quando eu falo em tempo, eu falo em presente, passado e futuro. Quando eu falo em número, eu falo singular ou plural. Quando eu falo em pessoa, eu falo a primeira, a segunda pessoa, terceira pessoa do singular, ou primeira, segunda ou terceira pessoa do plural. Quando eu me refiro em tempo, eu indico se ocorreu hoje, ou já ocorreu no passado, ou ainda vai ocorrer amanhã, que é o futuro. Quando eu falo em número, eu me refiro a singular, ou está no singular, ou está no plural. Quando eu falo em pessoa, eu me refiro à primeira, segunda e terceira pessoa do singular, ou primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Um verbo regular conjugado é composto por uma radical invariável, por uma vogal temática que define a sua conjugação, por sua desinência modo temperal e por uma desinência número pessoal. Quando eu falo desinência modo temperal,
temporal, eu vou falar sobre o quê? O tempo que o verbo se encontra. Quando eu falo em desinência número pessoal, é a pessoa que o verbo se encontra, se é no singular ou no plural. Existem 3 paradigmas fixos das conjugações dos verbos regulares. A primeira conjugação, os verbos terminam em AR, que é cantar, dançar, pular. A segunda conjugação, os verbos terminam em ER, que é viver, beber, descer. A terceira conjugação, os verbos terminam em R, partir, fluir. Termina em R, dormir. Quando eu falo de flexão do verbo, para conjugarmos verbos, temos que ter em conta as flexões a seguir. A pessoa, que é primeira, o eu está no singular, o nós está no plural. Então, é primeira pessoa, eu e nós, que se refere a singular e a plural. Segunda pessoa, tu e vós, tu no singular, vós no plural. E terceira pessoa, ele no singular e eles no plural. Quando a tia fala em número, a tia está se referindo a singular e a plural. No singular, os verbos se encontram. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular é eu, tu e ele. Quando a tia fala em plural, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, a tia está se referindo a nós, vós e eles. O tempo está no presente, pretérito e futuro. Quando a tia fala presente, pretérito e futuro, a tia está se referindo que está o tempo que o verbo se encontra. Se é no presente, que acontece agora, se é no passado, que já ocorreu, ou se é no futuro, que ainda vai ocorrer. Os modos verbais, eles se encontram de 3 formas: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Quando a tia fala em voz verbais, a tia está falando na voz ativa, na passiva e na reflexiva. As formas verbais, as formas nominais dos verbos, eles se apresentam de 3 formas. O infinitivo, que é o nome do verbo, que é o verbo em si, o particípio e o gerúndio. O infinitivo, ele se divide de 2 formas, o pessoal e o impessoal. O infinitivo, ele não tem valor temporal e nem modal. Ele não tem valor nem de tempo e nem de modo. Ele é pessoal quando tem um sujeito e é impessoal quando, por sua vez, não tem sujeito nenhum. Exemplo, o gerente da loja disse para irem embora. Infinitivo pessoal. Por quê? Porque eu estou dando um sujeito. Quem é o sujeito? O gerente. Quando eu falo assim, cantar é uma delícia, infinitivo impessoal. Por quê? Porque ele não apresenta um sujeito. Quando o verbo ele apresenta um sujeito, ele indica qual é o verbo aí dessa frase. O gerente da loja disse para ir embora. Qual é o verbo? Irem. Quem é o sujeito dessa oração, dessa frase? O gerente da loja. Então, ele tem uma pessoa, ele tem um sujeito, então ele é um infinitivo pessoal. Quando ele não tem um sujeito, ele é chamado de infinitivo impessoal, que ele vem com o nome do verbo em si, certo? Cantar é uma delícia, é o nome do verbo. Beber é bom. Então, eu estou colocando, eu não estou botando o sujeito. O verbo no particípio, que é uma das formas nominais. O particípio é empregado como indicador de ação finalizada na formação de tempos compostos ou como adjetivo. Exemplo, feito o trabalho, vamos descansar. O verbo feito vem do verbo fazer, certo? E o descansar, ele está vindo como o quê? Como tempo composto ou como adjetivo? Como adjetivo. Ana já tinha falado sobre esse tema. Falado vem do verbo falar, certo? Calados, os filhos ouviram o sermão dos pais. Calados vem do verbo calar.
Quando a tia fala de gerúndio, o gerúndio é empregado como adjetivo ou como advérbio. Exemplo: encontrei João correndo. Cantando, terminaremos depressa. A classificação dos verbos. Os verbos eles podem se classificar de duas formas, como os regulares e como os irregulares. Quando é, tia, que os verbos são regulares, não tem o seu radical alterado, ele não modifica o seu radical, certo? Ele é regular quando ele não se modifica. Exemplo: falar, torcer, tossir. Quando eu digo eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Eu não modifico o seu radical. O radical continua o mesmo. Qual é o radical da palavra falar, tia? Fala. É até o L, certo? Porque dele eu origino as outras conjugações. Os verbos irregulares, por sua vez, o radical é alterado. Como, tia? Dá, eu dou, tu dás, ele dá. Nós damos, vós dais, ele dá. No verbo medir. Mas, tia, mas modificou? Modificou. Qual é o radical, tia, desse verbo? Dá. Aí, quando eu vou conjugar, ele muda o seu radical. Ele é alterado. Eu dou. Tu dás, ele dá. Nós damos, vós dais, ele dão. Eu tirei, modifiquei o radical. Quando eu falo do verbo medir, eu meço, tu medes, ele mede. Nós medimos, vós medis, eles mediram. Eu modifiquei o radical do verbo medir. Quando eu falo, eu meço, eu modifiquei. Então, o verbo é irregular. Quando você modifica o seu radical. Quando as alterações são profundas, eles são chamados de verbos análogos. É o caso do verbo ser e vir. Quando eu vou conjugar o verbo ser, eu vou conjugar dessa forma. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Então, eu modifiquei total o seu radical. O que são verbos abundantes? São aqueles que aceitam duas ou mais formas. É comum ocorrer no verbo particípio, no modo particípio, certo? Exemplo: aceitado ou aceito, inserido ou incerto, segurado ou seguro. Então, quando ele aceita duas formas, os verbos abundantes é quando eles aceitam duas formas. Isso ocorre muito no particípio, quando eu vou conjugar ele, das duas formas está correta, tanto aceitado como aceito. Certo, meus amores? Então, querendo rever nossa aula sobre sinopse, sobre verbo, é só ir lá no nosso canal. Acesse www.escolapequenospasso.com.br. Acesse quantas vezes vocês quiserem. Tendo dúvida, acesse novamente no nosso canal. Está na nossa plataforma digital também. Faça as atividades do livro de vocês para aperfeiçoar o aprendizado de vocês, tá bom? Querendo também fazer, pode pegar uns verbos e tentar conjugar eles nos tempos que a tia falou, no presente que está ocorrendo agora, no passado que já passou, que já ocorreu, e no futuro que ainda vai ocorrer, para que vocês treinem e se aprofundem mais nessa aula, tá bom, meus amores? Então, até mais tarde, até a próxima aula, até amanhã. Tchau e estudem, se cuidem. Até amanhã.